Bom, pessoal do segundo ano da matéria de Química aqui do Centro Educacional de Paula, aqui é o professor Luiz quem está falando, não é? A gente finalmente chegou na unidade 5. Essa unidade é mais tranquila do que a 3 e a 4. A unidade 3 e 4 elas não são unidades difíceis, não é? Mas a unidade 5 ela é uma unidade mais simples. Eu particularmente preferia puxar a unidade 5 para primeiro e depois falar da 3 e da 4, porque primeiro eu falaria sobre as ligações e depois como a gente quebra essas ligações. Enfim, a gente vai estudar as ligações químicas agora, né? E após o conteúdo dessa unidade, a gente vai ser capaz de descrever como ocorrem as ligações químicas. O que são ligações químicas, né? Ligações químicas são estabelecidas entre átomos, né, para formarem moléculas que constituem estruturas básicas de uma substância ou composto na natureza, né? Existem aproximadamente uma centena, né, pouco mais de uma centena de elementos químicos, né? E os átomos desses elementos químicos, é, ao se unirem, eles formam uma grande diversidade de substâncias químicas. Existem inúmeras substâncias químicas, às vezes existem substâncias químicas que a gente talvez até nem conheça. Pessoal, estou aqui pegando a tabela periódica, né? Porque a tabela periódica ela mostra os elementos químicos, não é? Então, atualmente nós temos conhecidos 118 elementos químicos diferentes. Existem alguns elementos químicos que são teóricos, mas sim, temos 118 elementos químicos, né? Para exemplificar, a gente pode citar o alfabeto, né, em que podemos juntar as letras para formar as palavras, né? Os átomos, eles comparando assim, né, eles seriam as letras, né, e as moléculas seriam as palavras. Na escrita, a gente não pode simplesmente ir juntando as letras para a formação de palavras, né? Por exemplo, ASC, né, em português não tem significado, né? Salvo se corresponder a uma sigla. Porém, se organizarmos essas letras, a gente tem a palavra casa, que já tem um significado. Bom, pessoal, né, assim como na escrita, né, a união estabelecida entre os átomos, ele não ocorre de qualquer forma, né? Tem que haver condições próprias, né, para que a ligação entre os átomos ela ocorre, né? E nesse caso, né, são as afinidades, contato, energia, né, e assim por diante, né? Bom, as ligações químicas elas podem ocorrer através de doações e recepções de elétrons, né, como no caso dos átomos, né, que é a ligação iônica, né, como por exemplo o cloreto de sódio. No cloreto de sódio, o sódio doa um elétron para o cloro, aí por causa da carga, né, porque o sódio ele vai ter carga positiva e o cloro ele vai ter carga negativa, assim eles vão se atrair. No caso dos compostos iônicos, né, eles conduzem a eletricidade no estado derretido ou dissolvido, né? Eles normalmente têm um alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, né? Eles derretem com a temperatura muito alta. Outro tipo de ligação química que ocorre, né, através do compartilhamento de elétrons, são as ligações covalentes, como a gente tem, por exemplo, a água. O que acontece? Aqui a gente tem um desenho de uma molécula de água. No caso, a gente tem de vermelho e bem grande o oxigênio, né? Que ele é 16 vezes maior do que o hidrogênio. E nessa bolinha azul ou branca, depende do ponto de vista, né? A gente tem o hidrogênio. O que acontece? O hidrogênio ele compartilha um elétron com o elétron que ele tem, né? Com o oxigênio. No caso, para estabilizar, o oxigênio ele precisa ter dois elétrons compartilhados, né? Ele precisa receber dois elétrons para que ele fique, para que a camada de valência dele, né? No caso, a última camada do átomo, a última camada eletrônica do átomo de oxigênio, ele precisa ter dois elétrons a mais. Então, o que acontece? Quando ele se liga com hidrogênio, ele recebe. Quando ele se liga com dois hidrogênios, ele consegue. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um elétron. O hidrogênio ele precisa ter dois elétrons na última camada dele. Então, uma ligação ele faz com o oxigênio e assim ele fica com dois oxigênios, ou com dois elétrons. Enquanto os dois hidrogênios eles compartilham os elétrons com o oxigênio. Então, o oxigênio ele fica com 8 elétrons na última camada e os dois hidrogênios ficam com 2 elétrons na última camada.
Também existe a ligação metálica, né? Onde os elétrons da última camada dos átomos do metal eles saltam e passam a se movimentar livre entre os átomos, né? Criando uma força de atração entre os átomos do metal. Nesse caso, não tem perda de elétrons. O que acontece? Por causa dessas ligações metálicas é que o ímã consegue atrair metais, é que o metal também consegue. Como é que eu posso falar? Que o metal conduz bem a eletricidade, porque os elétrons já estão livres ali no metal, não é? Átomos com cargas positivas, né, que são essas bolas grandes, eles são rodeados de elétrons livres, que são essas bolinhas pequenas. Isso é uma ligação metálica. A teoria do octeto, como eu falei lá no átomo do oxigênio, que ele fica com 8 elétrons na última camada, né? Um grande número de elementos ele adquire estabilidade eletrônica quando seus átomos apresentam 8 elétrons na camada mais externa, né, pessoal? Existe exceção para essa teoria, né? No caso, o hidrogênio, que ele se estabiliza com 2 elétrons, e o hélio, que se estabiliza com 2 elétrons também. No caso, o hélio ele é um gás nobre porque ele já está estabilizado. Todos os gases nobres, pessoal, eles já são estáveis. Eles raramente fazem ligações químicas, né? Continuando. Onde ambos se estabilizam com 2 elétrons na última camada. Ainda temos o caso do átomo de carbono, que é tetravalente, por conseguir realizar 4 ligações, né? Além deles, todos os átomos que pertencem à família de número 14 da tabela periódica, né? Antes conhecida como família IVA, são tetravalentes, né? E sendo assim, encontram-se no eixo central dessa regra do octeto. Nesses casos, os átomos optam por, se assim dizer, eles fazem 4 ligações sigmas, né? Quatro são que eles podem fazer 4 ligações simples, né? Entre diferentes átomos. Essas famílias também podem fazer ligações duplas e às vezes até triplas, viu, pessoal? Ahn, Ligações iônicas ou eletrovalentes. Bom, no caso, como eu já fui falado, né, na ligação iônica tem a formação de íons devido à transferência de elétrons de um átomo para outro, né? Normalmente essa ligação existe um elemento que tende a ceder o elétron, que ele é o metal. O metal ele tende a ceder o elétron. E um outro que tende a receber um elétron, que é o não metal, que é o ânion. O metal ele é o cátion, o não metal é o ânion, né? Um exemplo de ligação iônica, né, que ocorre transferência de elétrons é o sódicozinho, o cloreto de sódio, não é? Bom, o sódio ele tem número atômico 11, então ele tem 11 elétrons, né? A camada K dele tem 2 elétrons, a L tem 8, a M tem 1. O cloro ele tá na ele tem carga não, ele tem 17 elétrons, né? Ele tem número atômico 17. Então ele tem 17 elétrons e 17 prótons. No caso, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 7 na terceira. Então, o que acontece? Que acontece que o sódio, como ele só tem um elétron, ele tem uma tendência a perder esse elétron para que ele fique com 8 elétrons na última camada. Esses 8 elétrons ele vai estar aqui na camada L, pessoal. Ele perde a camada M porque é muito mais fácil ele perder para ele ficar estável com os 8 elétrons na última camada do que ele ganhar 8 elétrons aqui para ficar com 8 elétrons na camada M. Então, o sódio ele doa um elétron, ele literalmente dá esse elétron para o cloro. E o cloro ele recebe esse elétron por quê? Porque é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder 7, não é? Então, ele ganha esse elétron e assim ele também fica com 8 elétrons na última camada, respeitando a regra do octeto. Como foi falado, né, o sódio possui um elétron na última camada, né? Então ele tem que perder esse elétron para que ele fique estável com 8 elétrons na segunda camada. O cloro possui 7 elétrons na última camada, né, que é a camada M. É bem mais fácil ele receber um elétron e ficar estável do que perder 7 elétrons e ficar estável, né? Então é isso que acontece. Assim fica tudo perfeito, né? O sódio ele quer doar um elétron, o cloro quer receber um elétron. Então eles se aproximam, o sódio doa seu elétron que está em excesso e o cloro recebe esse elétron. E aí a gente tem um exemplo no esquema abaixo, né? Então a gente pode perceber o seguinte, né? Os átomos que são metais, né? Eles possuem 2 ou 3 elétrons em sua camada de valência, né? A camada de valência é a última camada. Eles tendem a perder esses elétrons para os átomos que não são metais, que possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, na camada de valência.
Bom, a ligação covalente ou molecular, né? É aquela em que os átomos possuem a tendência de compartilhar os elétrons na camada de valência, ou seja, né, na camada mais estável. Né? Nesse tipo de ligação não tem formação de íons, pois as estruturas formadas são eletronicamente neutras. Ou seja, ao invés de eu roubar ou doar o elétron, eu compartilho esse elétron, não é? A gente tem, como no exemplo abaixo, né, a gente tem o oxigênio, ele necessita ter dois elétrons para ficar estável, né, pela regra do octeto, e o hidrogênio quer compartilhar seu elétron com o oxigênio, né, para que ele também respeite a regra do octeto, só que a regra dele, no caso não é octeto, é a regra da dualidade, a regra do dele, né, da dupla, do par. Bom, assim estabilizando tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, eles vão ficar eles vão se ligar, eles vão compartilhar esses elétrons. O hidrogênio, como ele está na camada K, a camada K ela só recebe dois elétrons. E o oxigênio ele está na camada L, ele recebe dois elétrons, né? Ele tem número atômico. Cadê o número atômico? 8. Ele fica com 6 elétrons na segunda camada, na camada L, para ele respeitar a camada da regra do octeto, ele precisa ter 8. Então ele faz duas ligações com o hidrogênio em que o hidrogênio compartilha com ele e ele compartilha com o hidrogênio. Bom, as ligações covalentes, né, dativas ou coordenadas, são esse tipo de ligação, né, que ocorrem quando os átomos envolvidos já atingiram estabilidade com os 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Né? Sendo assim, eles compartilham os elétrons disponíveis como se fosse um empréstimo para satisfazer a necessidade dos 8 elétrons do elemento ao qual está se ligando. Bom, o dióxido de enxofre é uma substância poluente na atmosférica, né? Lançada no ar pelo escapamento de automóveis movidos e derivados do petróleo. Por quê? Porque os componentes do petróleo, eles são... Eles têm enxofre também, né? A fórmula eletrônica dele, né, é essa aí que a gente vê. A fórmula molecular dele é SO2. No caso, ele tem dois oxigênios para um enxofre. É como se fosse o CO2, né? O enxofre ele pertence à mesma família do carbono. Ele tem 4 elétrons na última camada dele. Aí o que ele faz? Ele compartilha esses 4 elétrons, ele compartilha 2 elétrons com um oxigênio e outros 2 elétrons com outro oxigênio, né? E assim ele consegue virar um metal estável com todos os elementos com 8 elétrons na última camada. O enxofre faz uma dupla ligação com o oxigênio, né? Que já está estável, ele tem um par de elétrons livre e é menos eletronegativo que o oxigênio. Bom, na segunda ligação covalente, né, o enxofre não está perdendo o par de elétrons, né? Portanto, ele continua com 8 elétrons na camada de valência, né? Com esse par eletrônico, o oxigênio alcança a estabilidade do octeto. Ele faz uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio. Bem, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, que os compostos formados exclusivamente por ligação covalente são chamados de moléculas, né? Então, dados compostos, a gente tem a água, que é H2O, né, o cloreto de sódio, que é NaCl, ácido clorídrico, HCl, e o gás oxigênio, O2. Então, são chamados de moléculas o quê? A água. A água a gente viu que ela faz ligação covalente, então ela é uma molécula. Cloreto de sódio, a gente viu que o cloreto de sódio ele faz uma ligação iônica, porque o sódio ele perde um elétron, não é? O ácido clorídrico ele faz uma ligação covalente. Por quê? Porque a gente não tem uma ligação metal-não metal, a gente tem uma ligação do hidrogênio, que ele é considerado o quê? O hidrogênio não tem família, né? Mas ele é considerado um gás, ele não é um metal, ele não é nada, né? E a gente tem o gás oxigênio também, né? A gente tem o cloro, que é um não metal, enfim. A gente tem o gás oxigênio aqui, que é O2. Então, as ligações covalentes que a gente tem é da água, do ácido clorídrico e do gás oxigênio. Então, a resposta certa é 1
3, 4. 1, 3, 4, letra C. Assinale a alternativa que indica elementos onde há maior possibilidade de ocorrer ligação covalente dativa. Ligação covalente dativa. Metal não metal é ligação iônica, pessoal. Metal mais metal é uma ligação metálica. Metal mais hidrogênio. Não metal mais não metal. Não metal mais não metal, pessoal. Um metal mais um hidrogênio vai ter uma reação iônica, não é? Onde o metal ele vai roubar o elétron do hidrogênio, tem a tendência a roubar o elétron do hidrogênio. As ligações covalentes normal acontecem através da perda de elétrons, do ganho de elétrons, do empréstimo de elétrons, do compartilhamento de elétrons. Bom, pessoal, eu posso tanto falar como do empréstimo de elétrons como do compartilhamento de elétrons, mas a resposta mais certa seria o compartilhamento de elétrons. Dados os elementos magnésio, Mg, né, família 2A, que é um metal alcalino terroso, cloro, Cl, família 7A, que é um halogênio, nitrogênio, N, família 5A, hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência, o hidrogênio não tem família, pessoal. O composto formado entre o nitrogênio e o cloro apresenta a fórmula NCl3. Esse composto apresenta os átomos de nitrogênio e cloro ligados através de... Bom, vamos prestar atenção, pessoal. A família 1, 2 e 3 eles têm tendência a perder elétrons. A família 5, 6 e 7 eles têm tendência em ganhar elétrons. Mas nesse caso que a gente tem a família 7 e a família 5, nenhum dos dois vai ter tendência em perder elétrons. Então eles vão fazer uma ligação covalente normal. Ok? Um átomo que possui distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esse átomo, ao se unir a outros elementos metálicos, faz... Bom, ele pode fazer uma ligação covalente dativa, mas ele também pode fazer uma ligação covalente normal. Letra E, ele pode fazer ligação covalente normal e ligação covalente dativa. Por quê? Porque ele tem 7 elétrons na última camada. Ó, a gente tem que na camada 1 ele tem 2 elétrons, na camada 2 ele tem 8 elétrons, e na camada 3 ele tem 7 elétrons. Então ele pode fazer tanto a ligação covalente normal quanto a ligação covalente dativa. Analise as informações em relação à ligação covalente normal, né? Ocorre entre dois não metais, né, que são considerados ametais. Ocorre entre o hidrogênio e o não metal. Ocorre entre dois átomos de hidrogênio. Beleza, a 3 está certa, pessoal. Ela ocorre entre dois átomos de hidrogênio, a ligação covalente normal. Se a 3 está certa, a letra A está errada. Ocorre entre o hidrogênio e um não metal. Sim, ela pode ocorrer entre o hidrogênio e um não metal. A 2 também está certa. Ocorre entre dois não metais, né? Entre dois ametais. Ela pode ocorrer entre dois ametais. Então, todas estão certas. Bom, pessoal, esse aqui é o meu contato, como eu venho deixando em todos os slides, para vocês entrarem em contato comigo, caso vocês tenham alguma dúvida, ou queiram uma aula, queiram uma explicação melhor, uma explicação mais pontual. E é isso, pessoal.